Chegamos à terceira mensagem dessa série acerca do sofrimento. Na primeira semana nós falamos acerca de uma questão um pouco mais filosófica, que coloca Deus contra a parede, né? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que que tanta coisa ruim acontece o tempo todo nesse mundo em que a gente vive? Semana passada nós falamos de como o sentimento de justiça assola e abate o nosso coração diante do sofrimento. Falamos um pouco da saga do livro de Jó e algumas coisas talvez importantes e interessantes para a gente ouvir, ou ouvir mais uma vez acerca dessa trajetória que nós falamos na semana passada. Nós nos sentimos injustiçados diante do sofrimento, tanto mais a nossa lógica religiosa for baseada no mérito, não na graça. Essa foi a questão básica que nós afirmamos aqui na semana passada. Quanto mais a nossa lógica estiver construída sobre a questão do mérito, mais a gente vai se sentir injustiçado diante do sofrimento. Porque quem trabalha pela questão do mérito e vive com um conceito religioso baseado no mérito, ele acredita que está contando pontos, né? Fazendo pontinhos com Deus. E, portanto, quando Deus o decepciona, ele fica chateado. Né? Fica muito doído no seu coração quando Deus não faz o que ele quer que ele faça, ou as coisas não são do jeito que ele gostaria que fossem, e afinal de contas ele é uma pessoa tão boa, como é que Deus faz uma coisa dessas com um sujeito tão querido e permite essas coisas acontecerem. Claro que eu estou sendo um pouco irônico, não é para menosprezar a dor de ninguém, apenas para dar uma ênfase nessa questão que nos move no fundo, é uma ideia bastante torta acerca de nós mesmos, a princípio, a partir das Escrituras. Então, momentos de sofrimento agudo, que a gente sofre pra caramba, podem revelar de maneira inequívoca que a gente colocou a nossa esperança na nossa própria justiça, naquilo que a gente faz. Por que eu não fiz tudo certo? Esse era o raciocínio de Jó. Eu fiz tudo certo. Como que uma coisa dessas pôde chegar na minha casa, na minha família, na minha saúde? Não é possível que uma coisa dessas possa estar acontecendo comigo. Porque a confiança de Jó estava em si mesmo, não na graça de Deus. E isso pode levar pessoas muito piedosas, pessoas irrepreensíveis, a entrar numa profunda crise de fé, porque Deus não fez as coisas da maneira como essa pessoa esperava que fossem feitas. Então, por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Eu citei aqui a resposta dada por esse pregador chamado C. Sproul. Bem, isso na verdade aconteceu só uma vez e ele se voluntariou. A única pessoa boa, no sentido pleno da palavra, que sofreu de maneira injusta, foi o Senhor Jesus. Nós todos os demais não temos esse argumento para dizer assim, como uma pessoa tão boa como eu pode passar pelo que eu passo, a não ser que se a gente não compreenda o conceito bíblico de bom. Okay? O jovem rico, quando abordou Jesus, ele diz: o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: como assim, o que você vai fazer de bom? Bom só existe um. Você acha que pode ser como Deus? O que você vai fazer de bom para herdar a vida eterna? O que você acha que como ser humano pode produzir? Você pode produzir um bom a ponto de conquistar a vida eterna? Não, não é possível. Isso é impossível. E é isso que Jesus vai dizer nesse texto, que estou citando aqui de Lucas 19, depois para os seus discípulos. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Só é possível para Deus. E hoje então nós vamos falar sobre a questão de que o sofrimento ainda, depois de tudo que nós dissemos, ele pede uma resposta. Afinal de contas, Deus realmente se importa. Porque na semana passada, quando a gente falou um pouquinho sobre a Teodiceia a partir do livro de Jó,
talvez algumas questões podem ter ficado na nossa cabeça. Essa história de profunda crise que Jó passou deixa algumas questões em aberto. Algumas delas, por exemplo, a gente poderia olhar para o livro de Jó e nos perguntarmos: ao permitir aquele teste, aquela tentação proposto por Satanás, Deus não nos transforma em joguetes, em espécie de ratos de laboratório para testes? Você abre o início, os primeiros capítulos do livro de Jó, e de repente aparece Satanás na presença de Deus, né? Lindo e formoso. E aí Deus pergunta: você viu meu servo Jó? Vi. Você imagina ser fiel a ti do jeito que ele é abençoado? Qualquer um seria. Deixa eu tocar na vida dele, aí você vai ver quanto vale um ser humano. E Deus permite. Só não permite que a vida dele seja tirada. E você pode ficar com uma sensação assim: Deus está fazendo um joguinho com... Vamos ver de quem que ele vai gostar mais? Não pode ficar uma sensação para nós de que, em algum sentido, Deus e o diabo estão jogando e brincando de peteca com a vida de Jó? Bate aqui, outro devolve de lá. Não pode ficar essa sensação. A princípio pode. Essa sensação poderia ficar no nosso coração. O que está acontecendo? Mas por que Deus dá essa autorização para o diabo? Eu não quero ser testado dessa maneira. Não sei se eu suportaria. Então algumas pessoas têm um certo receio do livro de Jó, porque ficam pensando assim: vai que Deus resolve fazer um negócio desse comigo também. Deus me livre. Fica uma sensação. Em segundo lugar, no final do livro, quando Deus responde a Jó, na sua dor, na sua crise, de maneira geral, o tom de Deus ali naquela resposta é: Jó, quem é você para me questionar do que eu estou fazendo? Você por acaso criou o universo? Você criou as estrelas? Você sequer é poderoso? São citados até alguns animais grandes, provavelmente um deles se refere ao hipopótamo, um animal forte com coraças que fica nos brejos. Ele disse: você seria capaz de domar um animal desse tamanho? Imagina então, se você não consegue domar um animal desses que você vê, como que você pensa que você pode entender quem eu sou e o que eu estou fazendo? Deus aponta para a sua soberania, Deus aponta para a sua grandeza e aponta para a pequenez de Jó. Mas ao fazer isso, a gente não pode ficar com a sensação assim de que é fácil falar um negócio desses aí de cima. Não parece uma fala indiferente, distante? Reduza-se a sua insignificância, Jó. Aceite a sua insignificância e cale a sua boca. Pode ficar essa sensação no final do livro de Jó. No âmago da crise que Jó passou, essa questão toda perturbadora que ele viveu, existe essa pergunta. Ou existe essa desconfiança, talvez. Deus não pode realmente saber o que é o sofrimento, já que Ele nunca esteve em nosso lugar. Essa poderia ser uma sensação permanente, mesmo depois que a crise é superada, mesmo depois de que Jó tem a sua saúde restituída, os seus bens multiplicados. Mesmo depois de tudo isso, ele poderia ter ficado com a sensação de que não sei se realmente Deus sabe pelo que eu passei. E como Ele poderia passar pelo que eu passei.
Então a pergunta, Deus realmente se importa? Qual é, afinal de contas, a resposta que Deus dá para o sofrimento humano? Toda a resposta que Deus dá para o sofrimento humano é essa que nós encontramos no final do livro de Jó. Ó, você, serzinho insignificante, bata na sua boca. Eu sou muito maior do que você. Os meus caminhos são inescrutáveis para você. Você não pode discernir quem eu sou. Eu sou criador, você é criatura. É isso que a Escritura diz acerca do que Deus fala sobre o sofrimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E antes de dar uma resposta simples para a pergunta, né, nós vamos ler uma palavra bíblica de Hebreus capítulo 2, inicialmente de 7 a 11, e depois nós vamos adentrar alguns outros textos ainda do livro de Hebreus, mas eles vão ser mais picados, digamos assim, não vão ser sequenciais. Mas vamos iniciar com Hebreus 2, de 7 a 11. Bem, esse texto o livro de Hebreus, ele inicia no seu capítulo 1, início do capítulo 2, falando acerca da grandeza de Jesus. Falando que Jesus é maior do que os anjos. Jesus não é uma criatura de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Não é um ser criado, é incriado. É um com o Pai, como diria o Evangelho de João. E aqui no final de uma citação de vários textos dos Salmos, o autor de Hebreus cita também um trecho do Salmo 8, em que diz assim: Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Embora Jesus fosse maior e é descrito como maior o tempo todo, mas ele é colocado abaixo dos anjos. O que o autor de Hebreus quer dizer com isso? Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Portanto, visto que os filhos, agora eu estou indo para o versículo 14, capítulo 2, tá? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. De quem que o texto está falando? Jesus. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Veja que interessante, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Continuando. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus,
apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em primeiro lugar, quando a gente fala dessa resposta que Deus nos dá para o sofrimento, Deus se importa, afinal de contas, a resposta que Deus dá não é retórica, não é uma explicação mais simplesmente olhe para a minha grandeza, assuma a sua pequenez. Não é apenas isso. Deus fez alguma coisa por nós. É uma ação, é uma atitude que Deus fez. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Qual é a resposta que Deus dá para o sofrimento humano? Ele se torna um de nós. Se Jó não podia dizer, Senhor, eu desconfio que o Senhor não saiba o que eu sinto, o que eu passo, porque afinal de contas tu és mesmo esse Criador inacessível, grandioso, lá no céu, que até fala comigo, até se importa comigo, mas sentir o que eu sinto, saber o que são as coisas pelas quais eu passei, isso eu não sei. Só que depois de Jó, Deus estabeleceu uma nova aliança, e essa nova aliança foi estabelecida por meio de um milagre extraordinário. O Espírito Santo gerou vida em uma mulher chamada Maria. Gerou o Filho de Deus por meio de uma gravidez virginal, sem relação sexual. E o Verbo eterno, aquele por meio de quem o universo foi criado, se reduziu à condição humana e colocou o nosso sapato e sujou os pés no pó dessa terra e experimentou as coisas que nós experimentamos. É nessa loucura que os cristãos acreditam. É nessa loucura que os cristãos acreditam. De que Deus se fez gente. Deus se fez gente. Jesus não é apenas um ser iluminado, que depois de um processo evolutivo gigantesco, ele chegou a ser quem ele era, mas que todos nós, se nos esforçarmos, podemos nos tornar como eles por meio de muita evolução, por meio de muita... Não, Jesus não era isso. Não é isso que as Escrituras falam acerca de Jesus. Jesus é Deus que se fez carne. E ele então participou dessa condição humana. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus está em Jesus. Portanto, quando você se pergunta assim, será que Deus se importa? A resposta para essa pergunta está na cruz do Calvário. A resposta para essa pergunta não está na quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária. A resposta para essa pergunta, se Deus se importa com a sua vida, não está no fato de que você não tenha nenhuma doença com a qual você tenha que lidar.
A resposta para essa pergunta não está no fato de que você não tenha conflitos, de que você não possa passar por depressão, de que tudo na sua vida tenha que sair do jeito que você sonhou e planejou. A resposta para a pergunta Deus se importa não está nas circunstancialidades que eu e você vivemos. E se você quiser buscar resposta para essa pergunta, Deus se importa nas circunstancialidades, você estará fazendo de um certo sentido aquilo que às vezes os meus filhos fazem comigo. Papai é bom quando faz o que eu quero que ele faça. Certo? Os filhos às vezes ficam mimados, né? Os meus ficam também. Não sei se os seus já ficaram ou ficam. Mas às vezes em relação a Deus a gente também diz assim, não, Deus esqueceu de mim, Deus se ausentou, Deus foi embora, Deus me abandonou completamente, porque se não fosse assim, a minha vida não estaria do jeito que está. Eu não estaria passando pelo que eu passo. O amor de Deus por você não está nas circunstancialidades da sua vida. O amor de Deus foi provado por Deus a você ao enviar Jesus como propiciação pelos seus pecados. Se você quiser amor de Deus para além disso e para fora disso, você pode se perder. Você sabe que Deus te ama porque Ele se entregou por você, porque Ele assumiu a sua culpa, porque Ele morreu a sua morte. Por isso você sabe que Deus te ama. Isso quer dizer que Ele não se interessa pelas circunstancialidades da nossa vida? Não, não é isso que eu estou dizendo. Deus se interessa sim pelas circunstancialidades da nossa vida. Mas eu não sou abençoado por Deus apenas na medida em que as coisas acontecem do jeito que eu quero na minha vida. Eu não deixaria de ser uma pessoa abençoada por Deus se alguma coisa de muito ruim acontecesse comigo. Se eu tivesse um diagnóstico ruim, se eu passasse em algum momento por algum tipo de sofrimento, isso não significaria que Deus pulou para fora do barco da minha vida. Isso me faria sofrer, isso me faria com que eu me sentisse muito mal, isso poderia gerar uma série de questões e de perguntas. Mas o amor de Deus não está nas circunstancialidades da nossa vida. Se isso não estiver claro no seu coração, o sofrimento sempre será um elemento que vai fazer com que você entre em crise com Deus. Deus, onde tu estás? O que tu estás fazendo? Ele está presente. Ele é soberano e Ele está guiando as nossas vidas. Em segundo lugar, a resposta de Deus ao sofrimento não é uma amenização das consequências, mas a eliminação da causa. O que a gente muitas vezes quer é a primeira parte, mas não a segunda. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Certa vez alguém disse que quando a coisa mais terrível da existência é a morte, a gente quer viver desesperadamente. Temos que viver, temos que aproveitar a vida. E aí a gente vive aquela angústia. E cada dia é um dia a menos. E o que eu fiz? Eu fiz a minha vida valer a pena. E a gente vive nessa angústia, contando o tempo. Puxa, estou batendo na casa dos 40. Daqui para frente agora não tem mais o que segure. Né? Ai meu Deus. Quero viver. Pessoas desesperadas para viver, não conseguem aceitar muitas vezes a velhice, não conseguem aceitar o fato de que começam a ter problemas e dificuldades na sua saúde, não conseguem fazer esse processo com naturalidade, entendendo que estão caminhando sim para o final dessa existência. Angústia, eu tenho que viver, eu tenho que viver.
Mas quando a coisa mais terrível que a gente conhece é a vida, a gente quer morrer. E algumas pessoas também experimentam isso. Jó experimentou isso. Ele disse: eu não quero mais viver. Tira tua mão de sobre mim. Eu quero partir. Quero ir embora. Essa existência que eu tenho é a pior coisa que poderia existir. A morte é o fim disso tudo. Me deixa ir. E a nossa vida, muitas vezes, por causa dessa coisa de que nós nos desconectamos com Deus, ela está entre esses dois polos. A angústia de viver, medo de morrer. É o que às vezes costuma resumir a vida de cada um de nós. Nós buscamos a eliminação ou a amenização do sofrimento sem necessidade de arrependimento. A gente quer parar de sofrer sem ter que mudar de vida, sem ter que crescer, sem ter que aprender. A gente não quer sofrer. A gente vive numa época em que a gente não sabe mais lidar com a dor. Imagina, pouquíssimo tempo atrás você tinha dor de dente. Como é que se fazia quando não tinha anestesia? Já pensou como as pessoas sofriam? Tinha anestésico para nada. As pessoas viviam com dentes cariados na boca. E aí quando ficava desse tamanho, tinha que ir lá e arrancar. Já pensou? Graças a Deus, né, que não é mais assim. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem uma dificuldade enorme para lidar com a dor física, que é uma dor que dá e vai embora, mas a gente também tem uma dor violenta, tem uma dificuldade violenta de trabalhar com a dor emocional. Assim como a gente tem anestésicos para não sentir dor física, a gente também se anestesia para não sentir dor emocional. A gente não sabe lidar com isso. Na verdade, a gente busca a amenização, a eliminação dessas coisas. Contudo, Deus nos chama para o arrependimento, avisando-nos de que isso implica esse sofrimento. Em momento algum no Novo Testamento existe algum tipo de promessa: venha e pare de sofrer. Pelo contrário, Jesus disse: se odiaram a mim, saibam que vão odiar vocês também. Se rejeitaram a mim, saibam que rejeitarão a vocês também. O apóstolo Paulo o tempo todo fala de que nós nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo pelo fato de nós levarmos o evangelho para dentro desse reino da obscuridade. O tempo todo a promessa inversa, que se tornar cristão elimina uma série de sofrimentos, aqueles geralmente causados por nós mesmos, que traz cura, traz restauração, traz um monte de coisas que de fato fazem com que a gente supere determinadas dores, nos faz com que aprendamos a lidar com uma série de questões que nos faziam sofrer. E isso é uma coisa que, de fato, a fé cristã faz conosco. Não joga um peso, mas tira o peso de sobre nós que a vida havia colocado. Por outro lado, Jesus disse: se você quiser me seguir, você vai precisar negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Existe um outro nível de sofrimento que pode se abater, que antes nós nem conhecíamos, que agora significa sofrer por causa do Evangelho, significa sofrer por causa das nossas convicções. Então, nós muitas vezes queremos podar a erva daninha. Deus disse: não. O problema não é o sofrimento que a gente passa, mas é a causa maior, que tem a ver com a desconexão que aconteceu com Deus, tem a ver com a sua rebelião em relação a mim, tem a ver com a morte que você experimenta. E isso tudo é o que Deus enfrentou, tendo seu filho para morrer na cruz. Em terceiro lugar, a resposta de Deus ao sofrimento está disponível, mas ela demanda esperança. O texto de Hebreus diz que tudo foi sujeito a Jesus. Ele governa. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse:
que todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. O autor de Hebreus também diz, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Quando Jesus morre na cruz, ele diz, está feito, está consumado. A vitória está ganha. O diabo está derrotado. O pecado foi vencido. E ao ressuscitar também a morte foi vencida. Ele é o primogênito, o primeiro a ressuscitar, assim como nós também ressuscitaremos. Portanto, ele já venceu, as coisas já estão estabelecidas. Mas nós aguardamos a consumação de tudo isso. Quando nós olhamos para o mundo, nós não vemos que a morte foi vencida. Nós não enxergamos que o pecado foi derrotado. Nós enxergamos, pelo contrário, o inimigo, o mal, vivo e ativo, destruindo as pessoas. Nós vivemos num momento da história da salvação que a gente costuma descrever como o já e o ainda não. Jesus já venceu. As coisas já foram colocadas debaixo dos seus pés. Ele já reina. Mas ele tem... Esse é um momento, o tempo da graça, em que o Evangelho está sendo anunciado em todas as nações para que as pessoas tenham oportunidade de se arrependerem e se voltarem para o reino de Deus. Porque quando esse reino vier definitivamente para esmagar todo o mal, aqueles que ainda estiverem do lado errado, infelizmente, serão esmagados junto com o mal. Você entende o que eu quero dizer? E portanto já é, mas ainda não. Essa realidade já foi alcançada e já está conquistada, mas ainda não. A mesma coisa em relação ao sofrimento, já é, mas ainda não. Já temos garantia de que no novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça, o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, nem luto. Mas isso demanda esperança. Isso demanda esperança. E falando em esperança, quero citar aqui 1 Coríntios 15, 19, que o apóstolo Paulo diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão. Se a tua fé é uma esperança materialista, se você quer ter fé em Deus para que Ele resolva os teus problemas todos aqui e agora, se você quer colocar sua fé em Deus para que você tenha uma conta bancária recheada, se você quer ter fé em Deus para nunca ficar doente, se você quer ter fé em Deus para resolver os seus problemas amorosos, recomendo a você, vá procurar as igrejas que prometam isso. Ou então vá procurar também um centro de macumba ou coisa desse tipo, que lá eles também prometem resolver esse tipo de coisa. Deus da Bíblia não fala desse tipo de coisa. Ele promete nos ajudar nas nossas aflições. Ele promete estar conosco no meio das nossas aflições. Mas se o que a gente espera de Deus se limita a essa vida, a esse mundo, a aquilo que os teus olhos enxergam, querido, você está perdido. Faça ser outra coisa que não seja cristão. Se a nossa fé não tem conexão com a eternidade, se a nossa fé não tem raízes profundas, na ressurreição de Jesus, foi a vitória sobre a morte. Veja o que o apóstolo Paulo disse: nós somos as pessoas mais dignas de compaixão debaixo do céu. Coitados. Porque a gente apanha sem razão alguma para estar apanhando.
Nós deveríamos estar fazendo o jogo que todo mundo faz. Você entende o que eu quero dizer? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque hoje nós vivemos num tempo em que, de todos os lados, nós temos propostas materialistas de cristianismo. Você vai numa igreja neopentecostal, numa igreja universal do Reino de Deus, o tempo todo, coloque a sua fé em Deus e os seus problemas vão ser resolvidos, seus problemas amorosos vão ser resolvidos, seus problemas financeiros vão ser resolvidos. Você não vai ter problemas de saúde. Se você exercer a sua fé, se você fizer o sacrifício correto, você pode colocar Deus contra a parede e Ele é obrigado a curar você. É um Deus desse tamanho, é um serzinho minúsculo que você põe no bolso, encaixota numa caixa, abre quando você quer. Isso não é Deus, isso é um ídolo. E todo ídolo, no fim das contas, é um diabo. Deus da Bíblia não é manipulável. Não é manipulável. Nós não temos como manipular. Por que Ele escuta a nossa oração? Por que ele vê a nossa dor? Por que Ele percebe o nosso sofrimento? Porque Ele nos ama. E assim como Ele um dia nos amou a ponto de dar a sua vida por nós, por que é que se Ele deu a sua vida por nós, Ele nos negaria qualquer outra coisa que nós necessitássemos? Estou citando Romanos 8,32. Ele nos acode, Ele nos socorre, porque Ele já colocou os pés dele dentro do nosso sapato apertado. Ele sabe o que é isso. É por isso que o texto que nós lemos aqui de Hebreus, ele diz, nos acheguemos confiadamente ao trono da graça, porque ele disse, nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de nós, porque ele participou da nossa condição humana. Isso é relacional. Isso não tem a ver com barganha, isso não tem a ver com negócio que a gente faz, não tem a ver com um mecanismo religioso, isso tem a ver com relacionamento. Ele nos socorre, Ele nos atende, porque Ele sabe o que é aquilo que nós passamos. Mas ao mesmo tempo Ele deseja que cada um de nós saiba que nós vivemos numa realidade em que, se Ele, como sendo Deus, passou pelo que Ele passou, a ponto de ser rejeitado, a ponto de ser crucificado, de que essa realidade não tem muito mais coisas melhores do que isso que nós possamos esperar. Que a nossa esperança tem que estar para além disso. Nossas raízes mais profundas não podem estar nessas coisas que a traça corrói, que a ferrugem destrói. Onde estiver o seu coração, aí vai estar o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? Se não estiver na eternidade, pode ser destruído do dia para a noite. Pode ser levado de você num piscar de olhos. Quando o nosso coração não está na eternidade, quando a nossa esperança não está na eternidade, essas coisas materiais nas quais nós confiamos, nas quais nós colocamos a esperança para a nossa felicidade, elas acabam ocupando o lugar de Deus. E Deus não é mais o fim, Deus é o meio. Deus é aquele que pode me ajudar a encontrar aquilo que vai me fazer feliz. O que é que vai me fazer feliz? A minha realização profissional, uma vida sem problemas financeiros, uma vida em que eu vou encontrar finalmente aquela pessoa que vai me fazer feliz. Expectativa de realização não está mais em Deus, está nas coisas, e Deus é apenas um meio para me fazer chegar nessas coisas. Mas o meu Deus não é mais Deus, o meu Deus são essas coisas que eu almejo. E essa idolatria nos destrói. Quando esses ídolos nos decepcionam, daí a gente se volta contra Deus dizendo, onde tu estás? Ele responde, eu estou onde você me colocou, querido. Você está desesperado porque eu estou onde você me colocou, no canto da sua vida. Você confiou em coisas que são etéreas, que passam. Você devia ter colocado sua confiança em mim. Se você colocar sua confiança em mim, você vai dizer
vai poder dizer como o apóstolo Paulo no final do capítulo 8 de Romanos: quem poderá nos separar do amor de Deus? Morte? Vida? Anjos? Demônios? Sofrimento? Angústia? Nudez? Espada? Nada pode me separar do amor de Deus. Vou morrer. Vou morrer. Estou com problemas de saúde. Estou com problemas de saúde. Perdi alguém extremamente precioso. Perdi pessoas preciosas. Isso tudo faz a gente... Isso dói? Dói, claro que dói. Nós temos todo o direito de chorar. Dói muito. Mas quando o tesouro está nos céus, ainda que tudo se perca, nada vai embora. Em relação à questão do sofrimento, uma das perguntas mais básicas que nós temos que responder é: onde está a minha esperança? Senão o sofrimento, quando nos abate, se transforma numa coisa muito pior do que ele é. O grande problema do sofrimento, às vezes, não é a questão em si, mas é a disposição mental com a qual a gente lida com ele. Quando o sofrimento destrói o ídolo no qual nós tínhamos depositado a esperança da nossa vida, a gente diz assim: agora não tem mais razão para viver. O sofrimento se transforma em uma coisa avassaladora. Mas é por causa do sofrimento em si? Não, é porque ao sofrimento está acrescentado o fato de que nós havíamos transformado aquela coisa de esperança da nossa vida. O ídolo que nós passamos a servir. A resposta de Deus ao sofrimento é profunda e radicalmente empática. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Calçou sim o nosso sapato. Ele sabe o que passamos e o que nós sentimos. E Ele se importa sim. Deus não transformou a mim e a você em joguete. Deus não está fazendo uma experiência de laboratório para ver até onde a gente chega, fazendo testes caprichosos para ver até onde a gente aguenta. Deus não está brincando com a minha vida e com a sua vida. Essas são impressões que uma leitura precipitada do livro de Jó poderia nos deixar. Mas aquilo que Deus fez em Cristo Jesus nos mostra de maneira categórica e inequívoca que essas seriam conclusões absolutamente erradas acerca de quem Deus é e do que Ele está fazendo. Ele não está brincando com a minha vida e com a sua vida. Foi por isso que Jesus disse assim: confia. Você não tem poder para saber fazer crescer 1 centímetro da sua altura. Mas o Senhor sabe até a quantidade de fios de cabelo que você tem na cabeça. Não se preocupem, vocês valem muito mais do que as aves do céu que o Senhor alimenta. Vocês valem muito mais do que os lírios do campo, a quem Deus cobriu de formosura e majestade. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Terminando, a grande fonte de consolo e encorajamento para cristãos de todas as épocas foi inspirar-se nos sofrimentos de Cristo para enfrentar as próprias tribulações. Se você for decepcionado, lembre-se o que Jesus deve ter sentido quando foi traído com um beijo. Quando você se sentir injustiçado, pense no processo de julgamento que ele passou na madrugada, aquela sexta-feira em que ele seria crucificado, completamente ilegal. A maneira como Pilatos sabia que ele era inocente das acusações que estavam sendo feitas contra ele, mas ele lava as mãos para fazer a vontade da multidão e assim manda crucificá-lo.
Você já se sentiu injustiçado? Bom, pense em Jesus. Nós já fomos injustiçados, mas a gente também já cometeu muitas injustiças. Agora, Jesus não havia cometido nenhum. Você já foi traído? Jesus também foi traído. Você já foi humilhado? As pessoas tentaram transformar você num Zé Ninguém, num nada. Apedrejaram você com palavras. Não sei se você lembra de Jesus diante dos soldados, desnudo, com um manto vermelho sendo colocado nas costas para imitar um rei, uma coroa de espinhos sendo enfiada na cabeça e eles com taquaras, com varas, batendo na cabeça de Jesus e gracejando e dizendo: profetiza quem é que te bateu, rei dos judeus. Você já foi humilhado? Não poderia continuar descrevendo, né? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E o grande alvo das nossas vidas não é conseguir chegar numa espécie de espaço e lugar em que a gente vai conseguir evitar toda forma de sofrimento que possa se abater sobre nós. Mas o grande alvo das nossas vidas é chegar num momento dentro do nosso coração em que, tendo passado por qualquer coisa que tenhamos passado, nós sejamos capazes de orar o que Jesus orou na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A vacina contra o sofrimento é o coração que Jesus teve na cruz ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus sofreu dor, dor física, angústia, mas ele não acumulou sobre isso sofrimento. O coração dele estava puro, o coração dele estava completamente vinculado no Pai. A esperança dele era para além de todas aquelas circunstancialidades. Eu sei que não é fácil nada disso, mas é isso que a Bíblia aponta. Em segundo lugar, por que é um equívoco pensar que Deus nos abandonou quando estamos sofrendo? Tente responder essa pergunta. Eu respondi ao longo da jornada que nós fizemos aqui nessa manhã. Por que é um equívoco pensar que Deus nos abandonou quando estamos sofrendo? Eu repito, porque o amor de Deus foi demonstrado conosco. Amém? O amor de Deus já foi demonstrado. Ele não precisa dar mais provas do que já deu. Ou você quer mais provas ainda? Qual é a sua esperança em Cristo? A sua expectativa acerca do que é a vida cristã? Ela está ancorada na eternidade? Ou você se tornou cristão para não ter problemas? Se esse é o caso, você está sentado no lugar errado. Em quarto lugar, uma afirmação não é uma pergunta. Nós não somos joguetes de um Deus indiferente que nunca calçou o nosso sapato. Somos alvos do amor de Deus que se concretiza na encarnação e morte de Cristo em nosso favor. É assim que nós lidamos com o sofrimento. Bem, semana que vem nós ainda vamos falar de que toda essa questão do sofrimento demanda atitudes de nós, né? Posturas. Posturas são essas. E vai tratar isso biblicamente um pouquinho. Falamos bastante sobre a relação com Deus e vamos encerrar falando um pouco de como isso se desdobra para dentro de atitudes que nós tomamos em relação ao sofrimento. Oramos assim como estamos. Deus amado, a gente te agradece muito. És bom, tua misericórdia dura para sempre. E nós te louvamos de todo o nosso coração. Que teu amor já foi demonstrado por cada um de nós.
Permita-nos que naqueles momentos em que nos sentimos mergulhados nas trevas, nos sentimos abandonados, em que olhamos para as circunstâncias da vida e elas parecem que vão nos arrebentar em pedaços. Os nossos olhos se fixem em Ti, se fixem no que Tu fizeste por nós, se fixem na obra que o Senhor realizou a favor de nós. Nosso coração seja transportado para a eternidade. Que as nossas raízes sejam lançadas para dentro dessa eternidade. Sabendo que vamos passar por aflições, sim, maiores, menores, mas de que o Senhor venceu o mundo. Porque o Senhor venceu, nós também vencemos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso que significa, ó Pai, ser mais que vencedor. Não significa que nós conquistamos tudo que nós queremos, que nós realizamos todos os nossos desejos e que a vida acontece toda ela dentro do script que nós pintamos. Significa que independente de qualquer circunstância que saia do nosso controle, nunca sairá do teu controle. Que nós te pertencemos na vida, na morte, na saúde, na doença. Nós te pertencemos na alegria, na profunda tristeza. Nós somos teus, sendo muito amados pelas pessoas ao nosso redor. Mas também quando somos desprezados, continuamos teus. Dá-nos essa graça de chegar nesse lugar dentro do nosso coração, nessa relação contigo, em que a gente possa dizer com todas as letras, como o apóstolo Paulo disse, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Ajuda-nos, ó Deus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Estejamos sempre prontos diante de qualquer coisa, diante de qualquer circunstância, sabendo que o Senhor não está brincando conosco, o Senhor não está jogando com as nossas vidas. O Deus que se deu por nós não é um Deus caprichoso, que está fazendo joguinhos, mas é um Deus de amor, que se importa, é o âmago com cada um de nós. É assim que nós cremos, é assim que nós acreditamos. Em nome de Jesus.